presença de Deus seja magnífica na sua vida. Bom, queridos, nós estamos aqui nessa quinta-feira, mais uma vez, na nossa caminhada de fé. E quando a gente fala sobre fé, essa palavra tão pequena, mas que tem um significado tão grande, tem uma importância tão grande na vida cristã. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, todos nós, todos os cristãos que amam a Deus, eles têm o desejo de estar agradando ao Senhor, de estar honrando a Ele, não somente com uma vestimenta ou com um linguajar, não é? Mas hoje nós queremos agradar a Deus de todas as maneiras. E quando a gente fala de fé, nós somos remetidos a algumas coisas que nós precisamos de estar falando com Deus. Às vezes a gente não é nem para pedir alguma coisa, não é nem para poder solicitar alguma coisa, mas até mesmo para a gente, em oração, falar com Deus, é necessário que tenha fé. Agora tem uma questão. Nós sabemos que o desejo de Deus é que cada um de nós tenhamos o nosso coração limpo. Você concorda comigo? Não tem como eu chegar perto de Deus, não tem como eu chegar diante da presença de Deus, falar com Ele no íntimo, falar com Ele ali naquele momento tão especial, se o meu coração tem alguma coisa que desabona, alguma coisa que não condiz com o comportamento e com os sentimentos que Deus quer que a gente tenha. Nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre perdão. Um dos assuntos que é tão falado nas igrejas, um dos assuntos que é tão exaltado nas igrejas, um dos assuntos que a gente fala com constância e que a gente precisa estar sempre tocando nesse assunto, porque eu entendo que a gente precisa todos os dias, a cada momento, estar fazendo em nós uma vistoria, estar fazendo em nós uma autoanálise de como é que a gente está diante de Deus. Eu sei que muitas pessoas talvez estejam orando há muito tempo, e a gente sabe que Deus tem o tempo certo para que as coisas aconteçam. A gente sabe que Deus tem o momento exato para que as coisas aconteçam. E às vezes a pessoa está orando, ela está clamando, ela está falando com Deus e a resposta à oração dela não chega. E muitas vezes ela pensa assim, é porque não chegou o tempo de Deus. Será que não chegou o tempo de Deus? Ou será que não chegou o momento de deixar a mágoa para trás, deixar o rancor para trás, deixar aquelas coisas antigas para trás e então perdoar e viver o novo de Deus? É uma pergunta que a gente faz. É um momento que a gente não quer de maneira nenhuma acusar ninguém, porque nós não temos esse direito, mas a gente precisa parar e pensar um pouquinho sobre isso. Perdão. Será que perdoamos tanto quanto falamos em perdoar? Hoje, quando você está ligado aí, na internet, você vai ver uma pregação, ou de repente instituições aí hoje têm falado sobre isso, pessoal aí da área do coaching, todo mundo tem falado sobre perdão. E falar sobre perdão, eu vou dizer para você, não é tão difícil. Falar sobre perdão é fácil. Saber que nós temos que perdoar, nós sabemos. Mas, positivamente, realmente, nós temos perdoado? Nós temos liberado aqueles que nos ofendem? Nós temos colocado diante de Deus aquelas pessoas que nos perseguem? Será que aqueles que às vezes querem atrapalhar o teu caminho, a tua caminhada, as dificuldades que você enfrenta às vezes de relacionamento, será que você tem perdoado? Será que eu tenho perdoado? Essa é a pergunta que eu faço para mim mesmo. Receber pelo WhatsApp mensagens diárias sobre perdão até nos acostuma. Eu recebo todos os dias várias mensagens pelo WhatsApp. Várias pessoas mandam para mim alguma mensagem, várias pessoas mandam para mim aquela figurinha, uma paisagem bonita, um anjinho, um coelhinho, um gatinho, não é? E essas mensagens muitas vezes falam sobre o perdão. E a gente para, olha aquilo, dá uma lida, passa para a próxima e a gente às vezes esquece de que a gente precisa parar e meditar sobre esse assunto. Como a prática do perdão está, como é que eu posso dizer, viva em nós? Como nós temos lidado com aquelas pessoas que nos ofendem? Como nós temos lidado com aquelas pessoas que às vezes não chegam às expectativas que nós colocamos sobre elas? Quantas e quantas vezes nós somos às vezes enganados por aparências, por palavras, e às vezes a gente fica assim, poxa, essa pessoa não era nada daquilo que eu estava imaginando. E eu quero dizer para você que nos relacionamentos, queridos, isso acontece.
Isso é um fato que a gente não está isento de que isso aconteça. Aconteceu várias vezes com Jesus. Se eu vejo ali algo que é fascinante, é que mesmo após ter falado que haveria um traidor no meio deles, dos 12, e que esse seria aquele que colocaria a mão no prato junto com ele, Jesus ainda dá a oportunidade de Judas se arrepender. Jesus ali já o havia perdoado, ele talvez não tenha consciência disso, como não teve, ele depois acabou se suicidando. Mas a gente precisa entender que Jesus é o nosso modelo, a ele nós copiamos. Então, mesmo sabendo que alguém tem algo contra nós, alguém tem algo contra você, é a nossa função, é saúde para a nossa vida estar perdoando aqueles que nos ofendem. Como está o nosso coração em relação às pessoas que nos ofendem? Será que você poderia parar agora? Como eu disse para você, o meu intuito nessa noite não é acusar ninguém, mas é fazer uma autoanálise, né? Como é que está o teu coração? Será que vem alguém agora à tua memória de que, de repente, fez algo contra você, seja agora ou seja no passado, pode ter sido hoje, e você ainda está com aquela mágoa, está com aquela raiva? A Bíblia diz, e ela deixa muito claro, irai-vos e não pequeis. Ou seja, a Bíblia não está dizendo que a gente não pode se irar contra alguém. A gente pode se irar. O que não pode é, não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Irou-se, perdoou. Teve alguma demanda, teve alguma deficiência, teve alguma dificuldade de relacionamento, perdoa. Porque isso é mais importante. Quando a gente vê Jesus, Jesus perdoou tantas pessoas. Pessoas que às vezes acusavam ele falsamente, pessoas que o perseguiam, pessoas que estavam paradas só esperando uma suposta falha de Jesus. Mas ainda assim, ele perdoou. Perdoou inclusive aqueles que o maltrataram, aqueles que o levaram à cruz, aqueles que o levaram ao sofrimento, às chicotadas, não é? A coroa de espinhos, os cuspes no rosto. A palavra fala sobre isso. E ele faz uma oração a Deus. Qual foi? Senhor, queima todos eles porque eles estão sabendo exatamente o que fazem. Foi isso? Não. O que ele disse? Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. E eu acho fascinante olhar para Jesus e talvez a gente possa até achar que é impossível que nós consigamos fazer isso. Mas eu quero dizer para você, com a presença do Espírito Santo no nosso coração, e é por isso a importância de a cada dia nós aprofundarmos mais e mais o nosso relacionamento com Deus, a fim de que possamos estar mais sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo, a deixar-se ser moldado pelo Espírito Santo, de maneira que a gente possa estar cada vez mais semelhantes a Jesus. Esse talvez seja, na verdade não é talvez, esse é o nosso maior alvo, ser semelhante ao nosso Senhor. Nós precisamos lembrar algumas coisinhas. A primeira delas é que nós também não estamos isentos de magoar pessoas. Nós magoamos pessoas. Pastor, é verdade? Sim. Às vezes uma palavra, às vezes um gesto, às vezes uma atitude, às vezes coisas que a gente faz que a gente nem se atenta e de repente a gente está magoando pessoas. E nós precisamos também receber o perdão daquelas pessoas. Segunda coisa que a gente não pode esquecer. Nós tínhamos uma ofensa muito grande contra Deus, que é o pecado. Mas o Senhor nos perdoou de todo o nosso pecado. Você já parou para pensar um pouquinho sobre isso? Que não importa o que nós fizemos no passado, não importa, talvez hoje a gente tenha até colhido as consequências do que foi feito no passado. Mas apesar do que a gente fez no passado, diante de Deus nós somos justificados, somos declarados justos. Então a gente tem essa consciência de que no passado nós fizemos coisas que talvez magoaram, talvez ofenderam, mas que Deus nos perdoou por completo. E assim, sendo imitadores deles, claro que a gente também precisa estar perdoando pessoas. Pense um pouco, não é bom quando nós somos perdoados? Por que então resistir a perdoar? Você já passou por essa experiência? De repente ter feito algo contra alguém, de ter provocado algo contra alguém, e de repente, não é você, aquela pessoa se aproxima de você e fala, eu te perdoo. Eu estava vendo, não é, um detalhe, em alguma rede social dessas da vida, existia um psicopata lá nos Estados Unidos, e esse psicopata, eu não sei se você sabe, os psicopatas eles não conseguem, não é, distinguir
qual é o sentimento da pessoa. Eles são inertes a isso. Para eles isso não tem, ele não tem empatia com aquilo. E no dia do julgamento dele, o pai de uma das vítimas desse psicopata, quando teve a oportunidade, falou para ele: olha, apesar do que você fez, apesar do sofrimento que você trouxe à minha família, você já viu isso? Alguém já viu? Ah, legal. Apesar de tudo que você fez, eu te perdoo. E ele fez um psicopata chorar. O poder do perdão, queridos, ele suplanta. O poder do perdão, ele passa por cima de barreiras. O poder do perdão, ele liberta pessoas de peso. Você vê uma pessoa que não tem a característica de estar reconhecendo a atitude de outras pessoas, de repente começa a chorar, porque a sinceridade daquele homem cristão foi para ele e disse: eu te perdoo. Então que a gente possa viver, sabe, fazendo esse bem. Que a gente possa estar fazendo essa, não é como é que eu posso dizer para você, não pode ser alguma coisa obrigatória, mas que seja natural em nós perdoar. Por mais que muitas vezes nós nos sintamos injustiçados, perdoe. Porque enquanto a gente não perdoa, aquilo fica atormentando, aquilo fica mexendo, mexe nas nossas emoções, mexe no nosso corpo físico, mexe na nossa vida espiritual. Será que todos nós temos o conhecimento de que hoje temos comunhão com Deus porque Ele nos perdoou primeiro? Hoje nós temos essa liberdade. Você ainda há pouco estava levantando suas mãos, você estava fazendo a sua oração, você estava conversando com Deus. Você tem a liberdade de a qualquer momento, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 12 meses, seja o que for, com a medida de tempo que nós temos, você tem a oportunidade de buscar a Deus, de falar com Deus, mas para pensar que isso só é possível porque Ele nos perdoou primeiro. Se não houvesse esse perdão, se não houvesse de Deus esse primeiro passo em dizer assim: filhos, homens e mulheres de toda a terra, vocês vacilaram, vocês estavam afastados de mim, eu quis dar o melhor de mim, o melhor do meu amor, o melhor da minha vida para vocês, e vocês não quiseram, mas quando nós nos voltamos para Ele, Ele estava pronto para perdoar. Me vem agora à memória o filho pródigo. Pintou e bordou com uma herança. A herança só se recebe, você já sabe disso, depois que a pessoa falece. Mas ele achou por bem pegar logo a herança com o pai vivo a si mesmo. E ele foi gastar essa herança e desperdiçou, não é, esse valor que ele pôde colocar à mão. E depois ele ficou tão pobre, numa situação tão difícil, que ele pensou o seguinte: olha, eu estou aqui comendo comida de porco. Quando me deixam comer, que lá está escrito exatamente isso. E ele falou: vou voltar para a casa do meu pai, porque na casa do meu pai, ainda que eu trabalhe, porque eu conheço os trabalhadores lá, eles são bem alimentados, então eu quero retornar para a casa do meu pai. Eu quero voltar para a casa do meu pai. E quando ele chega na casa do pai, como é que o pai está? Muito bem, eu sabia que você ia voltar. E aí, o que você tem para me dizer? Não. O pai de amor estava de braços abertos, o recebeu com carinho, mandou fazer uma festa, imediatamente. Gente, se ele mandou fazer uma festa, significa o quê? Que naquele dia foi feriado na fazenda lá do pai, acabou. Nesse dia para o trabalho todo, vai lá, mata um novilho, faz um churrascão aí, porque o meu filho estava perdido, mas hoje ele foi achado. Deus perdoa, esse pai é exatamente Deus, esse filho pródigo somos nós, que um dia estávamos perdidos, e nos aproximamos de Deus e recebemos, é claro, o abraço de Deus, e mais do que o abraço, anel de autoridade, sandálias da justiça, uma nova roupagem para que a gente pudesse viver de uma maneira diferente. Nós precisamos sempre examinar a nossa alma, o nosso pensamento, ou seja, nosso coração, a parte mais íntima que há no ser humano, de forma que nunca venhamos deixar de ser abençoados por falta de perdão. O perdão, ele é como, sabe, aquele chumbinho mata e seca o rato.
vai matando por dentro, vai secando a pessoa por dentro, a pessoa vai se tornando dura. A falta de perdão, ela vai tornando aquela pessoa mágoa, não é? As intransigências, às vezes, que a gente tem, não, mas eu quero justiça, eu estou certo, fulano está errado, fulano está errado. Isso vai secando a pessoa por dentro, vai fazendo com que a pessoa fique dura, vai fazendo com que a pessoa fique, às vezes, resistente a ser uma pessoa que tenha compaixão de outras pessoas. Então, perdão, queridos, precisa ser uma prática na nossa vida. E precisa ser uma prática que não demora dias, que não demora anos, mas nós devemos procurar perdoar o mais rápido possível, a fim de que mantenhamos um bom relacionamento com Deus, uma boa saúde e um bom relacionamento com o nosso próximo, sabendo de que Deus fez isso por nós. Mateus capítulo 6, versículo 12, eu quero ler com você a oração de Jesus. Quando os discípulos perguntaram para ele, Senhor, ensina-nos como orar. Eles devem ter tido essa dúvida, a gente tem até hoje, né? A gente fica pensando, será que eu estou orando certo? Mateus capítulo 6, versículo 12, a palavra diz o seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Mateus capítulo 6, no versículo 14, 2 versículos depois, pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Pai querido, estamos diante de um tema, Senhor, tão delicado, e é um tema, Senhor, que toca em corações, porque todos nós, Senhor, em algum momento da nossa vida, sofremos ofensas, sofremos injustiças, mas nós, ó Deus, não queremos olhar para isso. Nós queremos olhar para o Deus que é bom, para um Deus que nos ensina o poder do perdão, porque nós mesmos experimentamos, ó Deus, essa dádiva tão grande que é ter sido perdoados de tudo aquilo que nós fizemos que ofendeu o Teu nome, de cada palavra, cada gesto, cada atitude. Mas hoje, Senhor, temos liberdade para estar diante da Tua presença. Obrigado, Senhor. Ensina-nos, cada um de nós, ensina-nos individualmente a manter um coração limpo e uma mente sã para adorar o Teu nome. Nós choramos assim, em nome de Jesus. Amém. Perdão é um assunto muito falado nas igrejas, e mesmo em outras instituições não cristãs. A gente tem entendido, não é, que é necessário perdoar a todo custo. Desde quando foi feita uma pesquisa, não é, de cientistas, e comprovaram de que a falta de perdão fazia mal ao corpo do ser humano, ali se entendeu o quanto a Bíblia continua certa e continua atual. Ela já falava disso há 2000 anos atrás, aproximadamente. E a gente precisa compreender isso, de que isso é uma necessidade. Jesus deixou claro com seus ensinamentos, com parábolas e na prática, que o perdão não é opcional. Se você parar para pensar, e é importante que você esteja lendo, né? Leia o Evangelho de João, né? Se você tem o desejo de conhecer os passos de Jesus, leia também Mateus, Marcos, Lucas. Você vai ver Jesus caminhando e você vai reparar que Jesus não teve uma vida fácil. O nosso Senhor não veio aqui para o mundo e todo mundo se dobrou diante dele e disse, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Nem todo mundo. Chamaram ele de charlatão, chamaram ele de falso, chamaram ele de falso profeta, chamaram ele de enganador de multidões, chamaram Jesus de todos os nomes que talvez nem tenham sido citados na Bíblia, mas Jesus perdoou a todo esse povo. Jesus não andava com mágoa. Jesus não dizia, olha, eu vou atravessar essa rua, eu vou passar por esse outro lugar, porque eu sei que ali naquele lugar tem pessoas que eu tenho uma demanda com eles e eu não quero. Jesus não tinha demanda com ninguém. Jesus simplesmente atendia, recebia todos aqueles que se aproximavam dele. O problema muitas vezes estava na pessoa. A pessoa não queria, mas no que depende de Deus, Deus sempre quer que as pessoas se aproximem dele. Se de repente eu estou falando para alguém aqui hoje, para alguém que está nos assistindo, eu quero que você tenha essa convicção. Talvez você esteja ainda, pastor, mas tem uma pessoa que eu não consigo perdoar. Eu ouço muito isso.
E eu quero dizer para você o seguinte: quando você submeter esse perdão ao Espírito Santo e dizer para ele, Senhor, me ajuda a perdoar, me ajuda a liberar essa pessoa. É interessante que às vezes a gente fica pensando que quando a gente perdoa alguém, a gente está fazendo bem para ela, mas na verdade nós estamos fazendo bem para nós mesmos. A gente está atraindo para a gente a bênção de Deus. A gente está atraindo para a gente aquilo que Deus quer, da maneira que Deus quer que nós vivamos. Então é importante, como eu disse para vocês, liberar isso, liberar esse peso, liberar essa lembrança, liberar talvez essa raiva que sente, porque eu já vi pessoas que só do fato de você citar o nome de alguém, aquela pessoa se transforma. Por quê? Porque ela ainda não perdoou. E isso vai trazendo um malefício tremendo para a vida dela. Como eu disse, em vários âmbitos. Não precisamos orar a Deus para motivos óbvios que Ele deixou em Sua palavra. E o perdão é uma delas. Deus, Ele disse, não é? Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Então eu não preciso orar a Deus, Senhor, eu devo amar ou não devo amar? Senhor, eu devo expressar amor ou não? Porque a gente já viu o que está escrito na Bíblia. A palavra de Deus diz, perdoai e sereis perdoados. Ou seja, eu não preciso orar a Deus, Senhor, será que eu devo perdoar essa pessoa? Essa pessoa me ofendeu, essa pessoa já pintou e bordou comigo, essa pessoa parece que não vai com a minha cara. Senhor, o que eu faço? Não tem que orar. Nós temos que tomar uma atitude. E a gente vai entender que perdão é muito mais do que simplesmente um sentimento. É algo que é muito mais profundo. O perdão é um princípio. Uma prática, é uma decisão altamente necessária para que haja saúde na nossa vida espiritual, na nossa vida mental e na nossa vida física. Você vê que o perdão ele tem uma importância tão grande. E como nós estamos aqui nessa noite, mais uma vez falando de fé, não há como nós falarmos de fé e viver uma vida onde não há perdão, não tem como. São duas coisas que não coadunam, é feito água e óleo. Não adianta tentar misturar a água e o óleo porque eles não misturam. Não tem como uma fonte jorrar água doce, água pura, água limpa e jorrar também água saudável, é o que a Bíblia diz. Ou eu sou alguém que ama, que faz a opção pelo amor, que faz a opção por liberar, que faz a opção por perdoar, ou eu sou uma pessoa que vou viver conforme a água, amarga. Uma água, às vezes, que não serve para beber. Muitas vezes muitas pessoas hoje estão dentro das igrejas e não dão fruto, não conseguem sobressair daquelas situações porque falta-lhes perdoar alguém. E a gente nessa noite quer pedir ao Espírito Santo que Ele esteja trabalhando na nossa vida. Sobre saúde espiritual. Mateus capítulo 5, versículo 23. A palavra de Deus ela diz assim. Assim sendo, se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali mesmo, diante do altar, a tua oferta. E primeiro, vai reconciliar-te com o teu irmão. E depois volta e apresenta a tua oferta. Ainda há pouco nós ouvimos aqui, que talvez algumas pessoas que estamos aqui no nosso meio, o pastor Luiz citou isso, que talvez tenhamos algumas pessoas que estão aqui no nosso meio que hoje não têm qualquer que seja uma oferta financeira para poder oferecer a Deus. Mas você oferece a sua vida, você oferece o seu amor, você oferece o seu louvor, a sua oração. Eu quero que você entenda isso. Se eu estou na igreja, se eu estou na casa de Deus, se eu estou nesse momento que é um momento único, um momento sagrado, um momento separado, ao oferecer a minha oferta de louvor a Deus, ao oferecer a minha oração a Deus, a minha adoração a Deus, o meu reconhecimento a Ele, pelo que Ele é, eu preciso estar bem com todas as pessoas. Eu não posso chegar nesse lugar com um coração impuro. Eu não posso chegar nesse lugar com uma mágoa contra o camarada que me deu uma fechada ali. Eu não posso chegar na casa de Deus pensando assim, poxa vida, aquele irmão domingo fez isso, fez aquilo, falou, aconteceu. Gente, libera. Que a gente possa oferecer a nossa adoração sem qualquer tipo de dúvida. Por que muitas vezes nós ficamos pensando, será que Deus ouviu a minha oração ou não? Será que Deus está recebendo a minha adoração ou não? Porque muitas vezes nós temos dúvida, nós temos isso que está dentro de nós, que nos incomoda.
Eu não estou dizendo que é sempre dessa maneira, mas é uma das razões. E a gente precisa estar livre, a gente precisa estar aberto diante de Deus. Não podemos servir a Deus tendo algo contra o nosso irmão, ainda que seja o outro que tenha algo contra nós. Portanto, perdoe o quanto antes. Jesus ele diz o seguinte: se você ao ofertar a Deus, lembrar-se que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, olha que legal. Jesus não está falando aqui, lembrar-se de que você tem alguma coisa contra o teu irmão, contra o teu próximo, contra o teu amigo. Não, ele fala exatamente o contrário. Se você lembrar que ele tem alguma coisa contra ti, procure ele, perdoe, e assim vá e ofereça a sua oferta. Vocês estão entendendo que isso é para ontem? Vocês estão entendendo que isso não é algo que eu posso ficar protelando? Não é algo que eu possa ficar deixando para depois? Não é algo que eu posso estar empurrando com a barriga? Não, vai chegar uma hora dessa que eu vou estar pronto para perdoar. Não, queridos. A gente precisa tomar essa decisão. Perdão é exatamente isso, decisão. E é nítido que tudo que Jesus nos orienta a fazer depende sempre da nossa atitude. Não adianta eu orar a Deus, Senhor, me ajuda a perdoar, se antes eu não tomei essa decisão dentro do meu coração. Não adianta eu dizer para Deus, Senhor, eu quero ser diferente, Senhor. Eu quero ser uma pessoa perdoadora, eu não quero carregar mágoas, se antes eu não trouxe isso ao meu coração. Isso a gente está falando de algo que é muito profundo, queridos, porque é uma armadilha de Satanás. Satanás ele não tem poder para agir na minha vida. A palavra de Deus diz que ele não toca os escolhidos de Deus. Mas Satanás ele é perspicaz. E o que ele faz? Ele aproveita as situações para tentar atrapalhar o máximo possível a vida de todo cristão. Atrapalhar a nossa caminhada. E eu não quero ter a minha caminhada atrapalhada por um inimigo. Eu quero ter paz. Para saber que quando eu faço uma oração, eu não tenho nada que me desabone diante de Deus. Eu quero ter paz para falar com o Senhor, para falar com o meu irmão, para conviver uns com os outros, tendo a plena consciência de que nós não odiamos ninguém, que nós não guardamos mágoa de ninguém, que nós não carregamos coisas que vêm às vezes à nossa mente de ninguém. Perdoar é uma atitude, é uma decisão, assim como amar. Nós decidimos amar. Nós não amamos porque alguém é bonzinho, e é claro que é muito mais fácil amar alguém assim, né? A gente não ama alguém porque ela é bonitinha, porque ela torce para o mesmo time que a gente, não. Nós amamos porque amar é um mandamento de Jesus. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Também nós devemos perdoar. Tomar essa atitude, não porque a pessoa é legalzinha, não porque a pessoa é bacaninha, mas é porque é uns princípios que Deus colocou para que a gente possa ter bom relacionamento com Ele. Porque isso vai liberar de dentro de nós um peso. Enquanto a gente não perdoa, a gente carrega esse peso e carrega esse peso à toa, sem necessidade. Se Ele nos perdoou, e daqui a pouco a gente vai ver que a nossa dívida era muito maior do que contra qualquer ofensa que a gente recebeu nessa vida. Se Ele já nos perdoou, por que nós vamos ficar isentos de perdoar? Na saúde mental, Romanos capítulo 12, versículo 20, diz o seguinte: ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto, agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Eu queria que você pensasse agora um pouquinho, parasse agora um pouquinho, e não pensasse em outra coisa senão numa pessoa que já te ofendeu. Uma pessoa que de repente você ainda não teve a oportunidade de se aproximar dela e dizer: olha, eu quero continuar minha caminhada cristã, eu quero ter as minhas orações ouvidas, e conforme o meu Deus me ensina, eu quero te perdoar. Imagine que você tem alguém que você ainda não conseguiu fazer isso. O que essa pessoa espera de nós? Essa pessoa vai esperar vingança, essa pessoa vai esperar desprezo, essa pessoa vai esperar de nós, porque é assim que o mundo anda, é assim que as pessoas que não conhecem a Jesus, na sua grande maioria, vivem. A pessoa ela vai ficar esperando de nós inimizade, ela vai ficar esperando de nós um combate, mas de repente vem a palavra de Deus e diz isso. Chegar para o nosso inimigo e dar aquilo que ele mais precisa. O que é o mais necessário para a nossa vida? O alimento,
a água. Sem água a gente não consegue viver, sem alimento a gente não consegue viver. E quando a gente oferece, quando a gente faz isso que a pessoa não está esperando, e isso não deve ser um parto, não deve ser uma dificuldade, não deve ser uma luta, aquela pessoa recebe isso, e a palavra de Deus diz que amontoarão brasas vivas sobre a cabeça dela. Você sabe o que é uma brasa viva? Você faz aquele churrasquinho, não é? Você coloca lá carvão, quando o carvão pega calor mesmo, ele fica de que cor? Avermelhado. Então aquela ali é a brasa viva. Você imagina aquilo ali sobre a cabeça de uma pessoa. Será que incomodaria? Com certeza, não é? Pois é, os pensamentos ficam ali, eu não entendi nada. Eu ofendi aqui a fulana, eu ofendi o fulano, pensei que ele viesse para cima de mim com tudo. Não, a pessoa veio e me deu o básico da minha vida. O básico da vida espiritual, ela me ofereceu Jesus, ela mudou completamente o meu conceito a respeito dela, ela me perdoou. E é impossível, queridos, que uma pessoa resista. Tem gente de coração duro, mas é impossível que uma pessoa resista. E ainda assim, se ela resistir, você fez o seu papel. Você a procurou, você a buscou, você perdoou, você está livre, você não carrega peso. Se a pessoa não tomar a atitude também de perdoar, as coisas não vão ficar boas. A orientação da palavra fala sobre isso. Suprir a necessidade básica do nosso inimigo. Não é que a gente é bobo, queridos. Teve muito tempo que o cristianismo, as pessoas pensaram dessa maneira e usavam sempre a mesma frase. Que frase é essa? Se alguém te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. E as pessoas traziam isso para o sentido literal. Então, se alguém batesse no rosto da pessoa, olha, bate aqui também, tá? Peraí, gente, a palavra de Deus ela não é incongruente, ela não é uma coisa absurda. É evidente que se alguém nos ofende, a gente vai mostrar a outra face. O que é a outra face? A face de Cristo. Nós temos Jesus habitando em nós, nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Então, se alguém nos ofende, se alguém faz algo contra nós, se alguém às vezes trata na nossa vida e que a gente tem uma dor, ofereça outra face, ofereça a nova face que você tem, a face de Jesus. Essa pessoa vai ser impactada, pode ter certeza disso. Quando a gente age com um coração livre, quando a gente age com um coração tranquilo, as pessoas ao nosso redor são impactadas. Elas podem tentar te humilhar, elas podem tentar trazer problemas para a sua vida, mas pode ter certeza, o nosso comportamento vai fazer a mudança na vida dessa pessoa. E quando nós damos de comer, quando nós damos de beber ao nosso inimigo, isso pressupõe de que nós já fizemos o bem a quem nos ofendeu, já perdoamos aquela pessoa que nos maltratou, nós já liberamos aquela pessoa que tentou nos prejudicar. Mas Renato, e a outra pessoa? Ela vai ficar impune? Quer dizer então que ela pode fazer o que ela quiser, ela pode me ofender, ela pode dizer injúrias, ela pode levantar falso contra a minha vida, e eu tenho que aceitar e perdoar, e é desse jeito mesmo? A palavra de Deus ela diz o seguinte, que a justiça pertence a Deus. A justiça pertence ao Senhor, não somos nós que fazemos justiça. Quem faz justiça é Deus. E você deve colocar essa pessoa nas mãos de Deus, não para pedir a Deus, Senhor, como ela ofendeu o teu filho, a menina dos teus olhos, olha, um membro individual do teu corpo, Pai, que essa pessoa possa sofrer. Não, não é dessa maneira. Justiça de Deus, ela fala de nós estarmos às vezes sofrendo as consequências dos nossos próprios atos. Eu não preciso fazer mal ou retribuir mal a ninguém, porque essa pessoa vai receber esqueci agora a palavra. Ela vai receber o resultado daquilo, a consequência daquilo que ela fez contra mim. Eu não preciso ficar buscando a minha justiça, eu não sou justiceiro, nem você. Justiça pertence a Deus, pertence ao nosso Senhor. Quem perdoa, dá condições da alma, que são os nossos sentimentos e as nossas emoções, de ter saúde, que em parte vai levar saúde ao nosso corpo. Não sei se você já passou noites sem dormir com raiva de alguém. Eu já. É mesmo, pastor Renato? Caramba, não pensei que o senhor era desse jeito não. Sim, gente, eu sou humano, eu sou carne. Se cortar, sai sangue.
E muitas vezes não pense em você, olha, o pastor Renato é camarada gente boa, está sempre sorrindo, se alguém ofender ele, vai passar batido, ele não está nem aí. Não, pelo contrário. Mas eu já perdoei, a gente perdoa, a gente caminha em paz. Por quê? Porque eu quero manter o meu relacionamento com Deus. Saúde do corpo. Provérbios capítulo 3, versículo 7 diz o seguinte: não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso se constituirá em saúde para o teu corpo e vigor para os teus ossos. Temer a Deus passa por lhe obedecer os princípios. A palavra de Deus ela é muito clara, de que para que nós possamos dizer que amamos a Deus, nós precisamos obedecer-lhe. Obedecer o quê? Os princípios que Ele deixou para nós. Deus não deixou mandamentos pesados para nós. Ele já venceu a cruz, Ele já venceu a morte, Ele já venceu tudo aquilo, todas as coisas que podem nos atrapalhar, Ele venceu por nós. O que acontece é que quando nós cometemos algum ato, a gente precisa chegar-se diante de Deus, se colocar diante de Deus, pedir o perdão diante de Deus e não continuar no erro, não se avergonhar, não estar aceitando muitas vezes as coisas que o diabo fica falando, mas nós devemos obedecer-lhe os princípios. Se amamos a Deus, nós precisamos aprender a cada dia a obedecer aquilo que Deus deixou para nós. Parece difícil, queridos, mas tudo é tão simples. Se obedecemos ao Senhor, nós atraímos saúde para o nosso corpo físico. E perdoar é obedecer um dos princípios da palavra de Deus. Então entenda isso. Não, opte sempre por perdoar, opte sempre por ter saúde dentro da sua vida. Faça sempre a opção de viver em paz com todas as pessoas. No que depender de vós, tende paz com todas as pessoas. É o que diz a Bíblia. Não carregue amargura, não carregue rancor, não carregue a falta de perdão. Pelo contrário, seja alguém que é conhecido por perdoar. Uma grande parábola sobre perdão está descrito aqui na palavra de Deus. Nessa parábola, a palavra do credor incompassível. Incompassível é aquele que não tem compaixão. Lembra do que eu falei? Que a pessoa, quando ela não perdoa, ela vai ficando tão dura, ela vai ficando tão pesada de coração, que ela deixa de ter compaixão das pessoas. Jesus nos dá uma grande razão para perdoarmos. E agora a gente vai ler um bom pedaço da palavra de Deus. Mateus, capítulo 18, versículo 23. Beleza? Vamos lá? Portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei, que decidiu acertar contas com seus servos. Quando teve início o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor como saldar tal importância, ordenou a seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. O servo, então, com toda reverência, prostrou-se diante do rei e lhe implorou: sê paciente comigo e tudo lhe pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e o deixou ir embora, livre. Entretanto, saindo esse mesmo servo, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe estava devendo 100 denários. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, esbravejando: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe suplicava: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Mas ele não queria acordo. Ao contrário, foi e mandou lançar seu conservo devedor na prisão, até que toda a dívida fosse saldada. Eu não sei como é que esse homem ia pagar a dívida dele se ele estava na prisão. Quanto aos demais conservos, companheiros dele, viram o que havia ocorrido, ficaram indignados e foram contar ao rei tudo o que acontecera. Então o rei, chamando aquele servo, lhe disse: servo perverso, perdoei-lhe de toda aquela dívida, atendendo às tuas súplicas. Não devias tu, da mesma maneira, compadecer-se do seu conservo, assim como eu me compadeci de ti? E sentindo-se insultado, o rei o entregou aquele servo impiedoso aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também,
O meu Pai Celestial vos fará a cada um, se de todo o coração não perdoardes cada um ao seu irmão. Quando a gente lê essa parábola, quando a gente lê essa parábola que Jesus contou para os seus discípulos, a gente não faz talvez o tamanho da situação que Jesus estava descrevendo. Esse homem que pediu perdão ao rei, dizendo: Senhor, me perdoa porque eu vou te pagar centavo por centavo. Ele estava devendo 10.000 talentos. Você faz ideia do que são 10.000 talentos? A gente não vai traduzir isso em valor financeiro, mas eu vou traduzir isso em dias de trabalho. 10.000 talentos equivaleria a 660 milhões de dias trabalhando. Eu pergunto para você, algum ser humano na Terra tem condições de trabalhar 60 milhões de dias? Não tem. A dívida era impagável e ele prometeu ao rei: olha, eu vou pagar essa dívida, mesmo sabendo que por mais que ele fizesse, ele não poderia pagar aquela dívida. Quem é esse servo? Eu e você no passado. Não tínhamos como pagar a nossa dívida com Deus. Não tínhamos como pagar as coisas que nós fizemos, os erros, os tropeços, as coisas que nós no passado fizemos que não honraram a Deus, que pelo contrário desonraram a Ele. E um dia a gente se arrependeu e a gente chegou diante dele e disse: Pai, perdoa-me. Eu quero não mais ser somente uma criatura, eu quero ser um filho. E Deus então perdoou a nossa dívida, porque Jesus pagou lá na cruz. O escrito de dívida que era contra nós, diz, eu não sei se é Colossenses ou Filipenses, o escrito de dívida que era contra nós, ele foi rasgado, ele foi anulado. Deus não cobra mais nada que nós fizemos no passado, pelo contrário, Ele nos deu um novo coração, Ele nos deu uma nova vida. E que a gente possa compreender isso muito bem, que a gente possa saber que antes sim nós estávamos lançados em prisões, nós estávamos lançados na prisão talvez da falta de fé, na prisão às vezes das obras da carne, na prisão muitas vezes daquilo que desonrava a Deus, porque a gente achava aquilo bom, mas Deus nos libertou, Deus nos livrou, Deus nos perdoou. Já o outro servo devia a ele não 100 talentos, devia a ele 100 denários. Pastor, tem uma diferença nisso? Gigantesca. Para você ter uma ideia, 100 talentos significava pouco mais do que 3 meses de trabalho. Agora, por isso que eu fiz esse cálculo, não é? Para a gente poder entender. 60 milhões de dias trabalhando era a dívida do primeiro servo. Aquele que devia a ele o quê? Pouco mais do que 90 dias de trabalho. E ainda assim, ele pegou esse homem, ele sufocou esse homem, ele apertou esse homem, ele lançou esse homem numa prisão até que ele pagasse a dívida. Você vê que atitude incongruente. Assim também, queridos, nós não podemos copiar, porque a dívida que era contra nós era gigantesca, era grande demais, nós não conseguiríamos pagar, e Jesus nos perdoou. Agora, as pessoas que às vezes nos ofendem, as pessoas que às vezes nos atacam, as pessoas que muitas vezes nos ferem com palavras, com atitudes, isso não chega sequer a 1/10 daquilo que Deus perdoou a nossa vida. Então por que a gente não vai perdoar? A lição que essa passagem traz é exatamente essa. Quem nos ofende, magoa, engana, mente, dá falso testemunho, não chega sequer a quantidade que se nós pudéssemos mensurar do perdão que Deus nos deu. Sabe? É muito bacana, é muito gostoso a gente andar em paz com Deus. É muito bom a gente saber que quando a gente sai da nossa casa, ou mesmo dentro da nossa casa, nós estamos guardados pelo Senhor. Você provavelmente hoje, antes de sair para o seu trabalho, antes de vir para a igreja, antes de tomar uma atitude, um caminho, você orou a Deus, você pediu a Ele proteção, e a partir daquele momento você começou a caminhar, e sabendo que a mão do Senhor estava sobre você, de que o anjo do Senhor está acampado ao seu redor, Ele está guardando você, Ele está guardando a tua vida, Ele está guardando o teu coração, Ele está guardando a tua família. Isso é viver em paz com Deus. E que isso não seja quebrado de maneira nenhuma por qualquer atitude que nós venhamos a tomar. Que nós possamos estar firmes diante de Deus, firmes nesse propósito de perdoar,
Firmes nesse propósito de todos os dias perdoar. Não deixar para que perdão seja uma opção. Não pensar que é como o dia do perdão que existe no círculo judaico, né? No judaísmo existe isso, o dia do perdão, o dia de perdoar, o dia de trazer à mente as pessoas. Não, esse dia para nós são todos os dias. Viver na graça de Deus, viver no cuidado de Deus, requer isso de nós. Um coração sensível, um coração compassivo, de que muitas vezes nós precisamos perdoar, de que aquela pessoa, ela não pode ser lançada numa prisão, de que aquela pessoa que nos ofendeu não pode ficar ali sofrendo talvez a nossa, entre aspas, vingança. Ah, não quer falar comigo? Também não falo com ele. Ah, não quer andar comigo? Também não ando com ele. Ah, não quer falar... Não. Esse não é um sentimento cristão. Sentimento cristão é completamente contrário. Perdoar nunca é demais. O 70 vezes 7 que Jesus ensinou para Pedro não fala de quantidade, mas de necessidade contínua de perdoar. Pedro, certa vez, chegou perto de Jesus e disse para ele: Mestre, diz uma coisa para mim, quantas vezes eu devo perdoar o meu inimigo? 70 vezes? E Jesus, não, 7 vezes? E Jesus disse para ele assim, não somente 7, mas 70 vezes 7. Não significava que era 490 vezes que a pessoa precisava perdoar. Mas o que Jesus estava dizendo era o seguinte: não há número, não há menção, não há um teto de perdão que você possa oferecer a alguém. O importante é perdoar, liberar, permitir que a pessoa possa viver a vida dela. Eu não posso dizer, queridos, e eu estaria sendo aqui altamente demagogo se eu falasse para você que é fácil perdoar. Não, não é fácil. Perdoar é negar-se a si mesmo. Perdoar é negar a minha própria vontade por um bem maior. Perdoar é deixar, é esquecer. Perdão, não é esquecer. Mas perdoar é como aquela cicatriz. Eu não sei se você já viu, eu tenho uma cicatriz na testa, né? Eu era uma criança muito quieta. Estou sentindo que você está com sono, que a pregação hoje está meio devagar por causa da minha voz. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu era criança, eu não era fácil. E um dia eu sofri um acidente na escola, cortei aqui a testa. Levei 6 pontos. Minha mãe estava grávida do meu irmão, acho que ele é meio por causa disso, né? E o que aconteceu? Ficou uma cicatriz aqui na minha testa. Eu levei 6 pontos, fui levado para o hospital, a diretora teve que sair correndo comigo. Hoje, você vai olhar a cicatriz e você vai ver a cicatriz, mas eu posso passar a mão nela, posso bater, não sinto mais nada. Por quê? Porque eu fui curado. Quando a gente perdoa alguém, não é que a gente esquece, queridos, mas quando aquele assunto vem à tona, você não vai sentir mais dor. Você não vai sentir mais rancor. Sim, fulano fez isso contra mim, fulana fez isso contra mim, mas eu também já fiz com outras pessoas e hoje eu não sinto mais dor. Hoje essa cicatriz do passado, essa lembrança do passado não me traz mais dor. Hoje eu escolhi viver em paz com Deus, viver com o Senhor, viver com o meu Pai e não carregar uma mochila de peso, de falta de perdão, de rancor. O perdão estreita nosso relacionamento com Deus, pois perdoar se assemelha à maior atitude de Deus, que foi nos amar, nos perdoar dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas. Nos fazer hoje perfeitos, segundo Ele é perfeito, diz a palavra. De fazer hoje de nós, aqueles que estão procurando, buscando a cada dia, sermos semelhantes a Jesus. E que a gente possa caminhar dessa maneira. Eu não sei se você, de repente, tem algum problema nessa área. Eu não sei se, de repente, esse verdugo, essa pessoa que, como disse ali a palavra, não é? Aqueles executores, aqueles que ficavam maltratando, eu não sei se você está com isso hoje. Eu não sei se a sua cabeça hoje está com brasas, mas eu quero dizer uma coisa para você. Perdoe. Toma essa atitude. Que ela seja tomada agora. Não deixa, não, quando eu chegar em casa eu vou fazer uma oração a Deus para ver se Deus me ajuda a perdoar. Não, toma essa atitude agora, o quanto antes. Você vai ver o quanto você vai dormir melhor. Você vai ver o quanto você vai acordar melhor. Você vai ver como as coisas vão fluir melhor na sua vida. Você que está nos acompanhando aí pela internet, faça isso agora, nesse exato momento. Deus tem algo maior para você. Deus tem algo melhor para você. Você não precisa viver desse jeito. Ele quer curar a nossa vida. Vamos ficar de pé? Aleluia.
Oh, Jesus, eu quero ter um coração como o coração de Deus, um coração limpo, um coração completamente livre, um coração como o coração do Pai. Querido Pai, Tu és bom em todo tempo, Senhor. Deus, tantas vezes nós vacilamos, tantas vezes nós erramos, tantas vezes nós falhamos, ó Deus. E precisamos, ó Deus, do Teu perdão todos os dias. E sabemos que podemos contar, porque nós não nos sentimos perdoados, nós cremos que fomos perdoados. Lá na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás, nós fomos perdoados dos nossos erros, dos nossos delitos. Pai, que a gente possa se lembrar disso todos os dias. Não somente no dia da ceia, não somente no momento da ceia, mas que isso seja uma constante na nossa vida. Ah, Pai, ajuda-nos a perdoar aqueles que nos ofendem, Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a ter coração puro diante de Ti. Ajuda-nos, ó Deus, a viver conforme a Tua palavra. Dá-nos, ó Deus, ó Pai, um coração aberto, um coração livre. Que possamos ter saúde, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Ajuda os meus irmãos, Pai. Talvez, Senhor, e eu sei disso, eu não estou sendo insensível, talvez muitos dos meus irmãos sofreram ofensas, sofreram traumas, sofreram coisas terríveis no passado, mas eu creio, ó Deus, que o Senhor é poderoso para ajudar cada um a perdoar e prosseguir, Senhor, a sua vida. Somos hoje, Senhor, seus filhos. Somos hoje, Senhor, a Tua igreja, e nós não queremos andar de maneira nenhuma, Senhor, de uma maneira que não seja digna de adorar e exaltar ao Teu santo nome. Deus, obrigado, Pai, por nos lembrar mais uma vez, de que a nossa fé, ó Deus, se não tiver perdão, ela não vai valer de muita coisa. Ó Deus, queremos Te agradar, queremos ser como Tu és, queremos amar como Tu amas, perdoar como Tu perdoa. E assim, Senhor, fazer a Tua vontade com todo o nosso coração. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos ensina, porque o Senhor nos ama. Em nome de Jesus, amém, meu Pai. Deus abençoe a sua vida poderosamente.